Marcos 16, versículo 15 e o versículo 16. Diz a palavra de Deus. E diz-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Vamos falar juntos o verso 16? Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Vamos orar mais uma vez, peça a Deus que fale ao seu coração através da palavra dele. Deus maravilhoso, Deus querido, obrigado, Senhor. Que o Senhor abra o nosso coração e entendimento para receber a tua palavra. Ó Deus, e que essa palavra faça a transformação no coração de cada um de nós, com o que cada um de nós necessitamos. Ó Deus, nós te pedimos, tende misericórdia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você percebe que em um pequeno trecho da palavra de Deus, quanta verdade o Senhor nos traz aqui nesse versículo de número 16. Nós temos aqui algo que define a nossa eternidade, seja no céu ou no inferno. Todo que crê, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Simples, claro e direto. Mas o mesmo, nós vemos aqui que essas palavras poderosas do Senhor Jesus Cristo, elas necessitam de serem entendidas. Então, o Senhor Jesus, ele havia morrido, ressuscitado e estava passando as suas últimas palavras ali para os seus discípulos antes de subir aos céus. Então, queridos, o que Jesus queria dizer com relação à fé, ao batismo, ao céu, ao inferno, à salvação e à condenação, conforme a gente vê nesse verso aqui? O que o Senhor quer falar conosco através desse versículo? Que define a nossa eternidade com Deus ou sem Deus. Isso é muito sério, eu gosto de chamar a sua atenção para isso. Então vamos entender primeiro essa frase que Jesus está dizendo: quem crê e for batizado será salvo. De qual fé o Senhor Jesus Cristo está dizendo que salva? De qual batismo que ele está falando? O Senhor Jesus, ele não está se referindo a uma fé na fé, ou uma fé na religião para nos salvar, ou uma fé em si mesmo que vai trazer salvação. O Senhor Jesus, ele está falando da fé no Evangelho. Olha o versículo número 15 que diz: e diz-lhe, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E aí ele diz, quem crê e for batizado será salvo. Então é a fé no Evangelho. E Evangelho é a boa notícia de salvação para aquele que crê. E o Evangelho é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é aquele que veio nos salvar, é o Salvador. Então, essa fé é a fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que lá na cruz pagou os nossos pecados, morrendo no nosso lugar. Então, quando você coloca a sua fé em Cristo e na obra que Ele realizou lá na cruz para te salvar, quando você deposita a sua confiança nele, e tão somente nele para a sua salvação, diz Jesus que quem crê e for batizado será salvo. É dessa fé que o Senhor Jesus está dizendo. Não está falando de fé na religião, fé em si mesmo, fé na fé. Não, está falando da fé nele como seu Senhor e seu Salvador. Na fé, naquilo que ele fez para te salvar. E o que ele fez para te salvar? Morreu lá na cruz no seu lugar para pagar o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, porque o salário, o preço do pecado é a morte. E essa fé, para ser uma fé verdadeira, ela vem acompanhada de arrependimento. Arrependimento, que é arrependimento dos pecados, que é uma mudança de atitude, uma tristeza por ter ofendido a Deus, uma tristeza por causa do pecado, não simplesmente por causa das consequências do pecado, não é um remorso,
É um arrependimento porque há uma mudança de vida, há uma mudança de atitude, há uma mudança de comportamento. Então essa fé verdadeira, ela vem acompanhada com arrependimento, onde o pecador vê a sua grande e urgente necessidade do Salvador. Isso não é apenas um entendimento intelectual. Também passa pela experiência da conversão a Cristo. Porque muitas pessoas até entendem intelectualmente essa verdade, que Jesus nasceu, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele morreu para nos salvar, que ele está à direita de Deus Pai, coisa que nós acabamos de declarar aqui sobre o credo apostólico. Muitas pessoas entendem isso intelectualmente, mas não passa daí. Então não basta dizer eu creio em Deus, mas não ser de fato um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Não basta só entender intelectualmente, a sua vida precisa se decidir em seguir de fato a Cristo, como nós vimos hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical. O que é um seguidor de Jesus? É aquele que nega a si mesmo de Jesus, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz, então siga-me. Para fazer a vontade de Cristo em primeiro lugar. Não viver mais para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Então, entendeu que fé é essa que Jesus está dizendo? Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, essa fé que deposita a confiança tão inteiramente em Cristo para a sua salvação. E que batismo, quando se fala de batismo, que batismo é esse que salva? O batismo sem fé, sem conversão a Cristo, não salva ninguém. O batismo do adulto, ou de quem tem entendimento, deve vir acompanhado de fé em Cristo. O batismo realizado pelo Senhor Jesus Cristo, nos batizando com o Espírito Santo, conforme Mateus 3:11, né? Quando Jesus, ao ser batizado, e João falando a respeito de Cristo, ele diz, ele vos batizará. Eu não sou digno de desatar as sandálias de Cristo, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, estou batizando vocês com água, mas Jesus batizará vocês com o Espírito Santo. Que batismo é esse? É o momento da sua conversão, onde você é transformado, seu coração é transformado pelo Espírito Santo e você recebe o batismo de Jesus com o Espírito Santo. A conversão a Cristo, esse batismo salva. O batismo com água é apenas um símbolo da presença do Espírito Santo. Mas só a água não tem poder de salvar e de limpar pecado de ninguém. Porque aonde foi limpo os nossos pecados? Lá na cruz. E naquele que se arrepende e crê em Cristo, por ter o seu coração purificado, quando nós confessamos os nossos pecados e cremos em Cristo, então, aí sim, somos limpos do nosso pecado. Não é a água, não tem nenhum poder mágico na água. A água é um símbolo da presença do Espírito Santo que deve vir acompanhado de fé em Cristo. Então, por que então que nós batizamos os filhos dos crentes se eles ainda não têm a capacidade de entender, de crer, e se pequenininho ainda, como um bebezinho, de se arrepender de seus pecados, se ele não tem esse entendimento ainda? Por que nós batizamos então as crianças? Vocês percebem que poucas igrejas fazem isso, né? A maioria das igrejas evangélicas só batizam os adultos, mas nós batizamos por causa da aliança de Deus com o seu povo. Entendemos que no Antigo Testamento o sinal dessa aliança era a circuncisão na vida dos meninos. Os meninos eram circuncidados, como começou lá em Abraão, quando Deus chama Abraão para fazer dele uma nação, e todo macho deveria ser circuncidado como sinal dessa aliança de Deus com o povo dele. E aí, quando então chega o Novo Testamento,
não é mais a circuncisão, mas o batismo passa então a ser esse sinal da nova aliança. Tanto que você vê a família de Lídia, sua família inteira sendo batizada, a família também lá em Atos 16, né, a família do centurião que se converteu também, a família dele sendo batizada. Certamente havia crianças naquelas famílias que receberam também o batismo como sinal da aliança, para que depois a criança, ao crescer, faz a sua pública profissão de fé, confirmando o seu batismo. Porque o batismo, por si só, não salva ninguém. Pergunta: e quem crê, e quem só crê e não teve ainda a oportunidade de batizar, será que você foi salvo? Creu, mas não teve ainda, não teve como ser batizado. Mas ele creu. Será que está salvo? Sim. Porque ele já foi batizado por Jesus Cristo com o Espírito Santo, a conversão. É o caso daqueles que morrem antes de receber o batismo com água. Você quer ver um exemplo mais conhecido disso na Bíblia? Aquele ladrão que converteu, aquele malfeitor que converteu ao lado da cruz de Jesus. Lembra? Não tinha 2 malfeitores, 2 ladrões? Um deles disse: Senhor, lembra-te de mim. Ele reconheceu o seu pecado. Ele diz: nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse aí, apontando para Jesus, nenhum mal fez, ele não merece estar aqui. Nós sim merecemos, porque somos pecadores. E ele diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o que é que Jesus responde para ele? Não, você não recebeu o batismo ainda, então não vai ter jeito de você ir para o céu. Foi isso que Jesus falou? Não, Jesus disse: não, você não fez boas obras ainda, então não vai ter jeito de você ir para o céu. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Glórias a Deus. Porque a salvação é de graça. A salvação é obra de Cristo. Não é eu e você que vamos nos salvar, que vamos fazer por merecer, por conquistar, por comprar. Não, apenas nós recebemos pela fé, a fé é a mão estendida recebendo a salvação, que é um presente de Deus. Por isso aquele homem, mesmo não tendo oportunidade ainda de fazer nenhuma boa obra, nem de ser batizado, apenas creu em Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E recebeu o perdão dos seus pecados e a comunhão com Deus, a vida eterna. Então, queridos, o verso 16 não está falando de batismo de crianças, como a gente leu aqui em Marcos 16, verso 16, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Porque se estivesse falando de batismo de crianças, as crianças então seriam condenadas, porque elas não creem e não têm a capacidade de crer. Um bebezinho vai crer, vai entender? Não entende. Está falando aqui do batismo de adultos. E a última parte do verso 16, que eu quero agora falar aqui, nós terminando, que diz, primeira parte é quem crê e for batizado será salvo. Segunda parte, quem porém não crê será condenado. Céu ou inferno? Salvação ou condenação? Já se define nesta vida. Já se define nessa vida. Então eu quero perguntar para você: você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Você se arrependeu dos seus pecados? Você é um convertido ao Senhor Jesus? Entendeu o que eu te perguntei? Você se arrependeu dos seus pecados, creu em Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, entregou a sua vida a Ele? Se sim, você tem o céu.
Você tem a salvação, a comunhão com Deus, o perdão dos seus pecados, a vida eterna. É isso que diz a palavra de Deus. Nós estamos confiando na palavra dele. Ah, pastor, como que um comedor de arroz e feijão pode falar que está salvo? E se for do Goiás, então dizer comedor de piqui. Pode falar que está salvo. Porque ele está confiando na palavra de quem? Do homem ou de Deus? Se você crê na Bíblia, então você pode dizer, eu estou salvo porque eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, e é Ele que está dizendo disso. E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? Agora, se você não creu, se você não creu em Cristo como seu Senhor e Salvador, se você não se arrependeu dos seus pecados, se você não converteu ainda a Cristo, qual o seu destino? E se você morrer nessa condição, sem se arrepender de seus pecados, sem crer em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, o que a Bíblia está dizendo também claramente? Você está condenado ao inferno. Porque entenda uma coisa, queridos, só tem 2 lugares que se paga pecados. Só existe 2 lugares que se paga pecado. O primeiro é na cruz de Cristo. Jesus estava ali pagando os pecados de todo aquele que nele crê como seu Senhor e seu Salvador. O segundo é o inferno. Porque a Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte e morte eterna. Então não pense você que sofrimento paga pecado, boas obras paga pecado, fazer isso, aquilo outro paga. Não paga pecado. O pecado se paga com a vida, tem que morrer. Então, Jesus pagou lá na cruz por aquele que nele crê, como seu Senhor e Salvador, se arrependeu e se entregou a ele. Está pago a dívida. Por isso que a Bíblia está dizendo que está salvo. Agora, aquele que não crê ou não se arrependeu, ele terá que um dia de pagar os seus pecados no inferno, porque Deus é um justo juiz. Deus é justo juiz. Se você ainda, portanto, não é um seguidor do Senhor Jesus Cristo, decida hoje confessar então a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Peça a Deus o perdão dos seus pecados. Peça a Deus pela salvação. Essa é a principal coisa que todos nós devemos pedir para Deus. O que você já pediu para Deus? Talvez você já pediu para Deus saúde, um emprego, uma realização de um sonho. Mas você já pediu para Deus o perdão dos seus pecados? Já pediu pela salvação? Não tem nada mais importante do que isso, porque tudo aqui nessa terra vai passar, mas nós estamos caminhando para a eternidade. Então, que você hoje, não estou perguntando se você é um religioso, se você é crente, se você crê em Deus, não estou perguntando isso para você. Estou perguntando se você, de fato, diz como a palavra de Deus está ensinando. Deposita a sua fé em Cristo como seu Senhor e seu Salvador e se entregou de corpo e alma a Ele. E tem então a salvação. Este está salvo, diz a palavra de Deus. Se você não sabe se está salvo, se morrer hoje, se está no céu ou está no inferno, então convido você, aí onde você está, a falar com Deus em oração. Silenciosamente você dizer para Deus, Deus, eu quero ser salvo. Tem misericórdia de mim, pecador. Me salva. Faz essa oração, fale com Deus. E seja um seguidor do Senhor Jesus, se entregue a Ele de corpo e alma e também receba o batismo, se você ainda não recebeu. Porque quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E esse crer não é qualquer fé, como eu disse para vocês. É uma fé realmente que se entrega de corpo e alma e que demonstra na prática que é verdadeiramente um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Convido você a fechar os seus olhos. Deus falou ao seu coração, agora é a sua vez de falar com Ele. Se você já tem certeza da sua salvação,
Agradeça a Deus por isso. Se você não tem, peça a Deus, Deus, me dá a salvação, me dá o perdão dos meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador e preciso do Senhor na minha vida. Fale com Deus. Seja sincero. Deus conhece o seu coração. Então nós não precisamos esconder nada para Ele. Deus está ouvindo a sua oração nesse momento. Fale com Ele em oração. Nosso Deus e Pai, o Senhor está ouvindo todos aqueles que agora se voltam para Ti em oração. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aqueles, ó Deus, que precisam de conversão, de fato a Cristo como Senhor e Salvador. Ó Deus, que o Senhor possa fazer essa obra, convertendo, ó Deus, cada coração a Ti, dando o arrependimento dos pecados e a fé genuína, verdadeira, em Cristo como Senhor e Salvador. E aqueles, meu Deus, que já têm certeza da sua salvação, porque são convertidos realmente a Cristo, que o nosso coração se enche de alegria e de gratidão, cada dia na Tua presença. Abençoa, Deus, cada pessoa aqui, cada família. Ó Deus, não deixe que venhamos esquecer a Tua palavra, mas que ela esteja gravada no nosso coração. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.